Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de análise de painéis públicos. E hoje eu vou apresentar o painel Justiça em Números, do TJDFT. Isso mesmo, esse painel ele é a nível estratégico, tá bom? Ele é a nível do presidente, do CEO, diretor da sua empresa. Então, ele apresenta apenas os grandes números, que é o que interessa a alta gestão da sua empresa, do seu negócio. Então, aqui à esquerda eu tenho um menu, né? Já nessa página inicial eu tenho essa imagem e vamos começar. Quando eu clico aqui no menu início, automaticamente ele parte aqui para a tela onde tem várias informações de painéis de gestão estratégica. E vou selecionar aqui Justiça em Números. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar e conhecer esse painel também. Agora aqui na opção Estrutura, eu consigo visualizar aqui na estrutura que apresenta informações de circunscrições atendidas, varas e juizados. Então aqui eu tenho uma tabela, uma matriz, na verdade, e apresenta aqui por ano, né? Eu posso selecionar aqui os anos e aplicar um filtro, por exemplo. Esse aqui é bem a cara do ClickSense, né? Então, aqui eu tenho 2 anos selecionados, aqui eu posso descer a barra, então é só uma matriz com algumas informações dos últimos 5 anos aí em relação aos dados da Justiça. Vou dar uma atualizada aqui nesse painel para ver se para de aparecer essa mensagem de erro. E o próximo item aqui do menu é Recursos Físicos. Gente, esse painel aqui bem a cara do ClickSense, né? Que nele você permite selecionar os anos. E nesse menu superior de ano, à medida que eu vou selecionando, os números vão sendo atualizados. Então, aqui eu consigo visualizar a área total em metros quadrados, a área útil também em metros quadrados, força de trabalho versus área útil, número de computadores, número de usuários, computadores por usuário, área útil por total, né? Aqui eu tenho também o espaço disponibilizado em arquivo, espaço utilizado em arquivo por metros quadrados e terceirizados, né? Aqui eu tenho uma barra que ele me apresenta aqui o quanto que foi de espaço utilizado em arquivo nessa cor mais escura e espaço disponibilizado em arquivo nessa cor mais clara. Então, aqui de amarelo e aqui de laranja, né? Então, ele consegue mostrar aqui na barra quanto que está a proporção, né? Então, seguindo aqui para a próxima item do menu, então eu tenho aqui os recursos humanos. Então, eu tenho aqui a opção de magistrados e servidores. Tem essa barra de rolagem onde eu consigo visualizar melhor as informações do gráfico. Então, à medida que eu vou selecionando aqui o filtro, ele vai atualizando os números. Então, em 2015, eu tinha 328 magistrados e 7.430 servidores, né? Em 2020, esse número de magistrados aumentou para 360 e o número de servidores 6.370. Vamos selecionar aqui na opção. Eu acredito que esse painel está correndo essa perca de conexão, toda hora aparecendo essa mensagem, e vejo que teve um aumento. À medida que eu vou posicionando o mouse, eu consigo ver mais opções, eu consigo visualizar algumas informações nesse gráfico.
Observe que TJDFT na linha mais roxa, está aqui no segundo grau, e turma recursal está aqui de amarelo, no primeiro grau, né, que aparece aqui a turma recursal, de verde, e rosa, juizados especiais em azul segundo grau. Então, eu consigo visualizar aqui no ano de 2020 a evolução do quadro de magistrados. Então, a gente consegue perceber um aumento aqui no TJDFT no primeiro grau. E aqui a nível de turmas recursais, um número... teve um aumento, mas pouco. Número de servidores, aqui a gente consegue visualizar nessa linha mais roxa o TJDFT, em amarelo o primeiro grau, nessa cor mais escura administrativo, então teve uma queda aqui de número de servidores no nível administrativo. No nível de segundo grau parece que se manteve ali dentro da casa dos 1.100, e aqui em rosa juizados especiais. Então essas são informações a nível bem estratégica, que apresenta mesmo os grandes números. Se o seu gerente, por exemplo, quiser visualizar a quantidade de funcionários, esse aqui é um exemplo de um painel ideal, né? Consegue visualizar ali o número de pessoas que trabalham na equipe. Aqui, como é um órgão público, está bem claro, né, o número de servidores. E ainda mais por ser um órgão da Justiça Federal, então, do Poder Judiciário da União, então aqui já tem a informação de magistrados. Então, seguindo aqui para a próxima opção do menu, nós temos recursos financeiros. Aqui também eu possuo o filtro de ano, e à medida que eu vou selecionando, eu consigo ver os valores, a evolução ali do ciclo da informação de recursos financeiros. Então, aqui na primeira opção, esse daqui é um Tree Map, né, conhecido como Tree Map lá no Power BI. Lembrando que essa ferramenta, a gente, está bem a cara do ClickSense. E sempre acontece esse erro de conexão aqui, ó. Verifique se o ClickSense está funcionando corretamente. Se a sessão atingir o tempo limite por pausa de inatividade, utilizar para continuar trabalhando. Atualizar para continuar trabalhando. É o nosso caso, gente. Aqui a conexão com o ClickSense sempre está caindo. Então, vamos continuar aqui a nossa análise, né? Então, ó, despesas com cargos comissionados. E aqui eu tenho o StreamMap, que apresenta em marrom primeiro grau das turmas recursais e juizados especiais. Em um amarelo mais forte aqui o segundo grau, um amarelinho mais fraco aqui a área administrativa. Vamos clicar aqui no menu para ver se ele não cai tanto assim a conexão. E despesas com funções de confiança. Aqui eu tenho informações de primeiro grau, segundo grau e área administrativa. Terceirizados, pessoas inativas e pessoal ativo. Então aqui eu tenho algumas informações, né? A gente sabe que o gráfico de rosca, como tá aqui, ele é muito bom para apresentar quando eu tenho informações suficientes assim, para preencher o gráfico, a visualização, sem deixar tão apertado aqui a informação, como mostra esse daqui de 0,9%. E a gente recomenda que sempre use o gráfico de rosca aí com 3 ou 4 informações no máximo, e que não fique tão apertadinho assim as informações. Então aqui eu tenho um dado, uma informação global, né, do total da Justiça Estadual. Aqui eu tenho os detalhes em relação aos recursos humanos e outras despesas correntes e de capital. A nível de despesas com recursos humanos, a gente tem o pessoal ativo e inativo. Um texto aqui bem explicativo que entra em detalhes nos valores, né, de despesas com terceirizados, estagiários e outras despesas
indenizatórias. Aqui abaixo eu tenho as despesas com cargos em comissão, função de confiança, outras despesas correntes e despesas de capital. E seguindo aqui para a última opção do menu, eu tenho litigiosidade, que abre um submenu aqui, que eu posso fazer um filtro por TJDFT, primeiro grau, segundo grau, turmas recursais e juizado especial. E o que essa visualização apresenta, então? Eu tenho aqui uma matriz que apresenta a movimentação processual, né, no ano que eu selecionar aqui no filtro, no ano de 2020, por exemplo, eu consigo ver o volume, então, os valores, né, de primeiro, segundo grau, turmas recursais, juizado especial e TJDFT. E mais aqui abaixo, eu tenho esse gráfico, um gráfico de barras no sentido horizontal, onde mostra aqui, dos últimos 5 anos, informações de casos novos e processos baixados por ano, indicadores por ano. Veja que eu consigo movimentar aqui e entrar em detalhes das opções que apresenta nesse gráfico, por exemplo, casos pendentes no TJDFT, processos suspensos, total de decisões e sentenças. Descendo aqui no gráfico, eu consigo visualizar indicadores de produtividade, olha que legal. E assim eu consigo ver num total de 100% quanto que foi o percentual em relação ao primeiro grau, segundo grau, que entra aqui no detalhe de juizado especial e turmas recursais. Também aqui tem a taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento líquida. Descendo, eu tenho esses gráficos de barra já no sentido vertical, com o índice de atendimento a demandas. Então, aqui eu tenho TJDFT e juizado especial. Taxa de congestionamento e taxa de congestionamento líquida. Indicadores de gestão. Também tem um gráfico de áreas, que ele consegue apresentar duas informações aqui. Toda hora a conexão do ClickSense caindo, né, gente? Olha, Power BI não cai assim, não. Então, vou descer aqui para mostrar o gráfico de áreas, que ele contém informação, posicionando o mouse, de processos eletrônicos e conciliação. Esse gráfico ficou faltando uma legenda, né, para explicar melhor, mas quando a gente posiciona o mouse em cima, a gente consegue visualizar que trata-se de índice de atendimento à demanda, de processos eletrônicos e de conciliação. Aqui também tem um gráfico de barras que separa aí informações de TJDFT e Justiça, JE. Descendo, eu tenho os indicadores por magistrados, que apresenta em azul julgados por magistrado, em vermelho apresenta outra informação que seria IPM. Então, poderia ter uma explicação aqui do que seria IPM, né? Uma sugestão. É claro que quem é da área já entenderia o que seria IPM, mas pessoas comuns, como eu, por exemplo, mas outras pessoas não sabem o que seria IPM, então seria interessante ter aqui a descrição completa dessa sigla IPM. Então, aqui eu tenho outra matriz que fala da carga de trabalho líquida e julgados por magistrados. Outra matriz com índice de produtividade de magistrados, indicadores por servidores. Olha aqui, ó,
Entrando em detalhes, no Tribunal de Justiça, a nível de TJDFT, primeiro grau, segundo grau, juizados especiais e turmas recursais. Descendo também tem indicadores de tempo, por enquanto com nenhuma informação de tempo de processo. Então, esse é um gráfico bem grande no Power BI, também tem a possibilidade de colocar as visualizações em uma única página, apenas aumentando ali o tamanho da página e assim aparecerá essa barra de rolagem para a gente descer e visualizar as outras informações no rolar da página. Quando eu clico em primeiro grau, aparece outros tipos de gráfico, que legal, então a gente tem bastante coisa para navegar aqui nesse painel da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Então aqui eu tenho casos novos, casos pendentes, processos baixados, processos suspensos e sentenças e decisões. Então, à medida que eu vou selecionando aqui no meu filtro, eu consigo visualizar litigiosidade no primeiro grau. Eu também posso filtrar por ano. O legal é quando a gente tem um gráfico que apresenta o ano atual comparando com o ano anterior, e aí a gente consegue ver a diferença, né, entre um ano e outro. Descendo tem uma matriz que já entra em detalhes de carga de trabalho. Ainda descendo eu tenho aqui indicadores de produtividade, índice de atendimento à demanda, né, IAD, índice de atendimento à demanda, conhecimento e execução. Lembrando que esse gráfico aqui ele é bem interessante porque a gente pode rolar aqui, ó. No Power BI existe uma opção agora que é rolar numa barra que aparece embaixo da visualização, e já aqui no ClickSense a gente consegue simplesmente clicar, segurar e arrastar. Também tem aqui uma outra matriz com a taxa de congestionamento, vários gráficos de barra, sempre seguindo esse padrão de cores. A gente observe que sempre segue o mesmo padrão de cores, aqui usando um vermelho mais forte, um azul mais escuro. E eu tenho aqui a taxa de congestionamento líquido, primeiro grau, Tribunal de Justiça, Tribunal JE seria Tribunal Justiça, seria a Justiça, né? E Justiça Eleitoral, será? E aqui a taxa, né, de congestionamento líquido, de conhecimento e de execução. Quando eu seleciono uma barra, ele mostra em detalhes as informações ali daquele ano. Eu posso aplicar e descendo aqui eu tenho indicadores de gestão, já um gráfico de linhas que apresenta aqui em verde, tá vendo aqui, ó, a legenda. Num verde mais escuro, TJ, e um verde mais claro, TJDFT. Aqui uma sugestão seria trabalhar com cores não tão parecidas, né, pra gente fazer, para ter um diferencial, para apresentar informações do TJ e a outra para apresentar informações do TJDFT. Então ficou bem legal esse gráfico de linhas. Também eu posso selecionar, pedir para aplicar um filtro, por exemplo. Parece que o filtro aqui não está funcionando. Mas seguindo, aqui eu também tenho uma outra matriz que apresenta índice de conciliação no ano selecionado, né? Lembrando que lá em cima no nosso menu está selecionado o ano de 2018. Também tem o índice de processos eletrônicos e índice de recorribilidade. Indicadores por magistrados. Então, aqui em azul, julgados por magistrados, e
IPM, né? Então, IPM e magistrados. Carga de trabalho líquida e casos novos de magistrado. Casos novos por magistrados. Índice de produtividade do magistrado, olha que legal. E julgados por magistrados. Indicadores por servidor. Aqui eu tenho indicadores que falam da carga de trabalho líquida, índice de produtividade do servidor e casos novos por servidor. Então aqui nós entramos no menu de litigiosidade, entramos no primeiro grau. Agora vamos visualizar aqui no segundo grau quais as informações que nós temos. Muito parecida com as informações do primeiro grau, né? E aqui a gente já começa com esse gráfico de linhas também, onde a gente pode fazer o filtro. Então vamos clicar aqui primeiro no filtro de ano. E aqui a gente consegue mudar o ano. Vamos deixar aqui no ano de 2020. E também no filtro tem aqui uma medida, né, que mostra aqui processos baixados, processos suspensos, sentenças e decisões, casos pendentes, casos novos. Vamos visualizar aqui com casos novos. Lembrando que toda vez que eu marco aqui em cima, ele muda no gráfico apenas no gráfico de linhas. A carga de trabalho, casos novos, casos pendentes, processos baixados e processos suspensos nos últimos 5 anos. O legal seria exatamente o que está mostrando aqui no gráfico de linhas, ele está mostrando aqui abaixo nessa tabela. Também tenho aqui gráficos de barras que mostra aqui indicadores de produtividade. Lembrando que ele sempre segue o padrão de cores, né? As cores é muito importante. Cores que não sejam tão vibrantes que chame muito a atenção, que atrapalhe a visualização. E sim aqui cores mais neutras foram utilizadas nesse painel. Então, seguindo aqui após o gráfico de barras, eu tenho aqui esse primeiro conjunto de gráfico de barras que mostra IAD, outra taxa de congestionamento, TC, taxa de congestionamento líquido, indicadores de gestão. Aqui eu tenho de processo eletrônico, as informações aqui, tá vendo que aqui eu já tenho cores não tão parecidas com no primeiro gráfico que nós estávamos visualizando, né? Eu acho que é a mesma cor, um verde, dois verdes, um mais escuro e outro mais claro. Aqui poderia ser uma outra cor para destacar mais, diferenciar uma análise da outra. Gráfico de barras que mostra aqui indicadores por magistrados, índice de atendimento. Opa, vamos atualizar aqui para continuar. Descer na barra de rolagem. Então aqui, índice por atendimento de magistrado, onde nós estávamos. E por último aqui, indicadores por servidores. Então, às vezes a gente está fazendo a análise aqui no painel e de repente cai a conexão, a gente até esquece de onde estava, né? Então, isso daqui, olha, é um problema. Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Estávamos aqui no segundo grau e agora vamos partir para as turmas recursais. Então, aqui em turmas recursais eu também tenho o menu de ano. Também tenho aqui um filtro que apresenta
os processos baixados, casos pendentes, casos negativos, processos suspensos, decisões, sentenças e decisões. Então, vamos visualizar aqui com esse gráfico posicionado em processos suspensos. Vamos ver uma coisa, eu posso selecionar mais de uma opção? Não, ou uma ou outra. No Power BI eu tenho a opção de segurar o Ctrl e selecionar outro botão do menu e assim visualizar mais de uma opção. Então essa medida aqui no ClickSense só permite selecionar apenas uma medida. Também aqui eu tenho um menu superior onde eu posso tirar a medida, posso tirar o filtro, ok? E posso marcar. Toda vez que eu marco, aparece aqui nessa barra de seleção o filtro selecionado. Também tenho essa tabela. Você está seguindo o mesmo padrão da visualização anterior, né? Que a gente estava falando ali do segundo grau, do primeiro grau, né? Agora nós estamos aqui. Vamos entrar aqui na turma recursal, certo? Estamos na turma recursal. Acontece que o nome ficou o mesmo, tá vendo? Se eu entrar em segundo grau, aparece aqui, ó. Primeiro grau, aparece aqui primeiro grau. TJDFT, apresenta TJDFT. E quando eu entro em turmas recursais, mantém o segundo grau. E quando eu entro em juizado especial, é o primeiro grau. Então, eu acredito que esteja correto, né? Quando eu seleciono turmas recursais, estou falando do segundo grau, eu acredito que seja assim. E quando eu seleciono juizados especiais, ele apresenta aqui primeiro grau, contendo praticamente as mesmas informações, né? Eu selecionei aqui a última opção, que é juizados especiais, e também tenho aqui gráfico de barras, com informações de carga de trabalho em relação a casos novos, casos pendentes, processos baixados, sentenças e decisões, processos suspensos, né? A gente consegue ver aqui, ó, que em 2019 teve um valor bem alto em relação aos anos anteriores, 2020 caiu um pouquinho. Indicadores de produtividade, né? A gente percebe que 2017 e 2020 também aqui foi, eu não sei se não foi atualizado, né? Mas contém informações aqui zeradas de JE e são informações de TJDFT. Gráficos de linhas, gráficos de barras, então bem semelhantes, seguindo aí o mesmo padrão dos 3 últimos painéis, certo? Então aqui em litigiosidade eu tenho o painel de justiça especial, seguindo o mesmo padrão de justiças recursais, né? Vamos analisar aqui na barra de rolagem, também gráfico de barras, por ano, né? Aqui eu consigo ver por ano. Gráfico de linhas, índice de atendimento à demanda, né, que é IAD, de julgados por magistrados e IPM por ano, né? Então aqui ele entra no detalhe de ano. Aqui nós estamos na parte de litigiosidade de recursais. Quando eu entro aqui em segundo grau, por exemplo, ele já aumenta o nível de detalhes. Eu acredito que foi um pouquinho diferente dessa análise de juizados especiais, porque aqui ele apresenta com vários anos, né? E lá algumas informações de IAD, índice de atendimento de demanda. E aqui também apresenta por ano,
Então, bem interessante esse painel, tirando essa opção aqui do erro, que sempre acontece. É um exemplo de painel a nível estratégica, para apresentar aqui os grandes números. Para uma pessoa que trabalha ali como presidente, diretor, CEO da empresa, que quer apenas visualizar os grandes números ali para tomar alguma decisão estratégica para o seu negócio. Então, eu finalizo aqui a apresentação dessa análise. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem aqui o painel da Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que você possa analisar aqui os grandes números, né, desse painel desenvolvido em ClickSense. Deixe aqui comentário, sugestão de novos vídeos e vamos seguir aí. Espero vocês no nosso próximo vídeo da nossa série Análise de Painéis Públicos. Muito obrigada e até a próxima!